Eu trabalho ali, fico mais... Só se acostando, né? Não, não quero ver nada, não. Bom dia. Vamos dar início à prova de conceito do Pregão Eletrônico 117/2023, cujo objeto é o registro do preço, visando futuras eventuais contratações de prestação de serviço de solução de frequência de alunos e servidores com utilização de equipamentos de biometria facial. Estamos aqui com a empresa Biontech Soluções, que fará a apresentação dos requisitos obrigatórios da prova de conceito. Está aqui presente também os membros da Comissão Técnica da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e o Trajano representando a Secretaria de Educação. Então, pode dar início aí o pessoal da Biontech com a demonstração dos requisitos obrigatórios. Bom dia, pessoal. Eu sou o Juliano, estou com o meu colega Ricardo, né? Nós somos da Biontech e viemos apresentar. A gente quer deixar um debate bem aberto. Caso haja qualquer tipo de dúvida, vocês podem ficar à vontade para poder perguntar, tá? Começando aqui pelo anexo do edital, onde a gente trata sobre os requisitos funcionais da solução tecnológica, nós vamos percorrer aqui os itens obrigatórios. Eu vou narrando e o Ricardo, como ele está compartilhando a tela, ele vai demonstrando a funcionalidade, tá? Então, item 2.1.1, permitir o cadastramento de unidades escolares. No documento que a gente trouxe impresso também, tem todos os prints da tela, né? Sim. Juntamente com os itens, vocês podem ir acompanhando também. Aqui tem o preenchimento com os detalhes da escola, endereço, tudo que é os campos possíveis aí de edição, os contatos, e já tem uma definição de turnos que essa escola, isso é pré-concebido, e há uma possibilidade de configuração desses turnos, tá? Importante também frisar que todo tipo de cadastramento na solução, a gente consegue também fazer essa importação, né? A partir do momento que seja disponibilizado, a gente consegue pegar os dados e imputar também no sistema para a gente não ter que preencher tudo manualmente, tá certo? E isso eu falo de escola, de funcionários, de alunos, de responsáveis. Item 2.1.2, permitir o cadastramento de turmas vinculadas ao ano letivo, formadas por série e turno de cada unidade escolar. Opção de turmas, né? Já havia algumas preliminares, vamos adicionar uma nova. A escola, vou criar dentro daquela escola que a gente acabou de criar. Ano letivo, aqui são as séries, né? Turno, matutino, por exemplo. Ano de início. A gente já pode, nesse momento, associar os alunos que estejam na base, já trazê-los, ou seja, já fazer a informação nesse momento, ou não, pode ser a posteriori, só criar as turmas, depende do fluxo, né, dar essa possibilidade. E já associar, por exemplo, os professores, eventuais funcionários que já estejam na base, e já vinculá-los dentro do cadastro da turma. É possível fazer isso posteriormente, tanto pelo cadastro de turma, numa edição, quanto do funcionário fazendo associação à turma ou aluno associando aquela turma. Item 2.1.3, permitir o cadastro de aluno com informações de nome do aluno, identificador do aluno, foto da face dos alunos compatíveis com leitores de biometria facial, nome ou identificador da escola, permitir o cadastramento de responsáveis pelos alunos. Aqui é o número CPF ou documento, né? E-mail, nome completo. Sexo aqui. Se você chegar na foto, você vai ter que colocar um CPF aleatório.
Para incluir a foto, eu preciso do CPF. Sim, o CPF é o identificador, né? Já tem uma regra. Já. A gente tem que usar o aluno que seja. São dados adicionais? 333 Tem que ser CPF mesmo, tem que ser outro documento. 977 CPF 810 86. Passar isso para o sei lá. Esse dele deve ser um dos últimos a gente implantar. Põe o nome. o identificador, né? Ele deve ser um dos últimos a gente implantar o reconhecimento facial para várias dificuldades, até de localização das turmas da EJA. Segunda turma da EJA que não é escola. Não é escola, Aí são dados... EJA ASO. Dados complementam os dados gerais, aí endereço, né, para consulta. A escola, que nesse momento a gente pode vincular a escola, né? Vamos vinculá-la à nossa escola da prova de conceito. A turma da prova de conceito, que a gente acabou de criar. Fotos. Aí vamos abrir a câmera aqui. Uma foto minha mesmo aqui. A plataforma ela é toda responsiva, então a gente consegue também utilizar o celular nessa mesma função. Como a gente já vai ter os dados, a gente só vai clicar sobre o aluno e aí a gente pode fazer o cadastramento facial pelo próprio celular. Isso. Quando a gente clica na foto ali, a foto ela passa por uma ferramenta nossa de qualidade de imagem, desenvolvida por nós mesmos, para saber o tamanho da foto, enquadramento. Se tiver alguma coisa fora do padrão, a gente ainda tem uma funcionalidade que a gente recorta, enquadra, melhora inclusive a qualidade, tá? Se a foto for muito ruim, exemplo, a pessoa sorrindo, a pessoa com os olhos fechados, ou então usando um óculos com uma armação muito grossa, a gente rejeita essa foto e informa para o usuário qual que é o erro, né, que aconteceu, pedindo para repetir o processo. Com os olhos fechados, a gente pode ter problema com o aluno com necessidade especial. Né? Para necessidades especiais, a gente tem não somente alunos que possam eventualmente ter deficiência visual, mas a gente tem também alguns graus de autismo, né? Paralisia cerebral, e a gente tem um recurso que a gente utiliza uma pulseirinha para esses alunos, para que seja um sistema inclusivo, né? O aluno, dependendo do nível de autismo, ele não tem ali uma maturidade ou até uma concentração para parar frente ao dispositivo. Aí a gente utiliza desse meio, né, até em alguns outros lugares onde a gente já está, com a pulseirinha para ser um sistema inclusivo que ele possa ali fazer através da RFID e o pai dele, né, receber a notificação e ele está incluído efetivamente no sistema, tá? Bom, item 2.1.4, ele é basicamente, o Ricardo já mostrou, permitir o cadastro geral dos alunos por escola ou individualizado. Né? Então, ali a gente cadastra só o aluno, não informando a escola, ou a gente já associa ele a uma escola que previamente possa estar cadastrada. Item 2.1.5, permitir o controle de funcionamento de cada dispositivo de reconhecimento facial instalado na rede de ensino. O device control. Hoje a gente tem uma plataforma, tá, que a gente consegue administrar todo o parque instalado. Todos os equipamentos a gente consegue verificar em tempo real se eles estão online ou offline, e a gente consegue, a partir da nossa equipe de suporte, fazer qualquer tipo de intervenção necessária de maneira proativa, né? Proativa entre aspas, porque a gente vê que está offline ali, então a gente está reagindo, né, a um eventual incidente, aí, uma paralisação do serviço. E aí, a partir dessa plataforma, a gente consegue verificar equipamento por equipamento, tem ali o número de série dele, pelo número de série a gente já sabe qual escola que é, e aí a gente já aciona a nossa equipe de suporte para poder fazer uma substituição de fonte, ou então verificar se a rede está chegando, ou até mesmo se o equipamento está funcionando, né? Como é uma prestação de serviços, então vocês vão estar amparados aí em qualquer eventualidade do hardware, né? Exceto mau uso, imperícia, né? O equipamento está lá quebrado, né? Enfim, mas qualquer vandalizado, qualquer defeito assim, de fábrica, a gente está aí para poder substituir. Em quanto tempo? Aí a gente tem os nossos SLAs, né?
Se eu não me engano, para capitais e regiões metropolitanas, a gente está falando de 8 horas o atendimento. Não, mas um equipamento desse precisa... O sistema de ping que ele tem, para passar assim, o ping para poder notificar que vocês estão ficou offline aqui, em quanto tempo? É tudo em tempo real. Em tempo real. Tudo em tempo real. Todo minuto, praticamente, ele está enviando. Olha, esse dispositivo específico que eu abri aqui, que é aquele primeiro, ele deu o último ping, está aberto aqui, a 10:23. Se eu clicar aqui, possivelmente eu já vai ter um novo. Está ainda 10, então está 5 minutos. Aí isso é parametrizável também dentro da nossa base. Tá? Item 2.1.6, permitir a recuperação assíncrona de dados de registro de presença dos alunos em caso de falha do sistema ou conexão. Aqui a gente fala que se o equipamento, porventura, estiver fora da rede, né? Fica sem internet. Fica sem internet, por exemplo, ou desligado, né, por algum motivo. Desligado não, fora da rede, Fora perdão. da rede. Ele continua armazenando aqui os registros, tá? Com horário, registro de quem que passou, e assim que ele reestabelece a comunicação, ele consegue enviar para o sistema as informações. Aí acho que tem até um print aí de quando chega e é classificado como contingência, não é isso? Isso, exatamente. Naquele material. Então, a gente consegue até Item ver qual foi 2.1.6. entregue em tempo real, qual foi entregue em contingência. Entendi. Nessa própria plataforma. Nessa aqui, esse aí é o manual. É a página 6. Isso. Aqui é onde a gente fala que é uma contingência. O meu não tem paia. Não tem? Esse tem. Essa tela aqui, ó. É porque o senhor acho que você está com o manual. O manual Então, eu vou... Eu trouxe 3. Não, mas no índice fala. Não, mas eu O manual tem o link, tem as páginas, mas não tem o... Essa parte não está no edital, né? Você dá para ir pelo índice. Só adicionalmente, eu estou pensando sempre numa plataforma integrada, que é o serviço que vocês possuem, a gente recebe nessa nuvem nossa, né, que é o gerenciador dos dispositivos, atualiza o Face School e imediatamente entrega para vocês a presença, como um modelo de integração que a gente já usa. Se eventualmente qualquer chamada para os serviços seus não funciona, a gente tem uma contingência na nuvem também, para assim que reestabelecer, entregar. Então tem desde o hardware até a parte lógica, a parte do software. Ele precisa ficar ligado na energia direto, tem a bateria? Não, é energia direta. Energia. Item 2.1.7 permitiu o cadastro e configuração de dispositivos de reconhecimento facial. São os vários dispositivos que nós temos, né? Vamos criar um fictício aqui. O IP aqui é mais informativo, tá? Ele vai pegar da rede, né? Ele, a gente já vincula a escola, né? E a turma. Vou vincular a escola à prova de conceito. E a turma da prova de conceito. Dispositivo criado. Aqui, device POC. Item 2.1.9, permitir o cadastro de eventos com possibilidade de agendamento. Juliano, isso aí é 2.1.8. Permitir a marcação de presença ou ausência do aluno manualmente através de uma lista de presença gerada por dia. Direto aqui no dashboard fica mais. Vou pegar essa escola que a gente já tem aqui, que é uma escola interna nossa. Uma turma. E a gente vai ver o dashboard. A gente está falando de presença manual, não é isso? Isso. Como que gerar a presença manual para esse aluno? Ele vai mudar o status. E ali ao lado da foto, a gente tem ali aquele íconezinho, que é um caderninho com uma caneta, né?
Ali ele mostra que esse registro ele foi feito manual. Quando o registro ele é biométrico, Aparece um rostinho. aparece um rostinho. Poderia até reconhecer aqui, né? Depois você faz o reconhecimento? Tem algum item que pede isso, mas talvez a gente já faça, porque está no Depois a gente âmbito. mostra. Assim tem agora é qual? O 2.8. 2.1.8. Ah, 2.1. Lá, lá. Sem problema. Entendi. Tá. Bom, passando para o próximo obrigatório, 2.1.10, permitir a comunicação efetiva entre o município, as escolas e os pais e os responsáveis dos alunos através do aplicativo de celular. Aí foi aquilo que nós falamos, né? A plataforma a gente tem, por exemplo, a parte de comunicados, que é uma forma de comunicar com os pais responsáveis. Todos os comunicados que a gente gera dentro da plataforma, o pai, o responsável, né? Esse comunicado ele é direcionado a todos os alunos de uma turma, ou a um aluno de uma turma, ou a toda a escola, ou a toda a rede, e, respectivamente, os seus responsáveis recebem, através do aplicativo, as notificações, tá? Essa é uma forma de comunicar. Temos outras também, né? Mas, em termos de comunicação, acho que essa aí é a mais clara. 2.1.11, as unidades educacionais e a Secretaria de Educação do município deverão ter um número ilimitado de mensagens no âmbito informativo que poderão ser enviadas pelo sistema e disponibilizadas para visualização dos pais e responsáveis através do aplicativo. É basicamente a mesma coisa, né? A gente consegue criar inúmeros, ilimitados comunicados, quantos você quiser por dia, não tem nenhum tipo de limite para poder ser enviados aí para os pais responsáveis. 2.1.12, permitir que haja a possibilidade de moderação dos administradores sobre as mensagens, comunicados e eventos enviados para os responsáveis. A gente consegue, a partir do nosso sistema, foi até uma preocupação de alguns lugares, que, assim, por exemplo, o pessoal costumava ter grupos de WhatsApp, né? E aí não tinha um horário para poder trocar essa mensagem, ou até mesmo o professor ele não tinha nenhum tipo de, não são todos, né, mas às vezes faltava um pouquinho ali de respeito ou de pudor ao falar com o responsável, ou até mesmo o responsável falar com a diretora da escola. Então, hoje, a gente consegue, a partir do nosso sistema, parametrizar para que a mensagem que o professor envia, ou que algum funcionário envia, ele seja mediado pela diretora da escola, ou mediado por alguém da escola que queira, que esteja designada a mediar. Assim como os horários também, a gente consegue deixar que a comunicação ela seja feita a partir de, por exemplo, de 8 até as 18 horas. Depois disso, a gente não consegue mais mandar mensagem. Tá? Isso aí também está printado aí no nosso item 2.1.11. 2.1.12, permitir que haja a possibilidade de... Ah, isso eu já falei? Já. É isso que eu falei, né? Perdão, 2.1.12. 2.1.13, permitir a criação de calendário escolar com marcação de dias letivos e não letivos para geração efetiva do controle de presença dos alunos. Tem a edição do calendário. E aí tem início de ano letivo, final de ano letivo, a gente vai... início de férias, fim de férias. Deixa eu tirar um assunto com a aproveitar que você está aqui. O calendário nosso, ele tem as tags, né? O calendário que a gente monta tem a tag de quanto que é conselho de escola, a gente está fazendo dúvida desses dias. Daria para migrar para aí, para a gente já colocar todas as datas? Sim, eu já perguntei, é possível, sim, porque a informação que está no sistema de aluno, professor, calendário, guiado, a gente já... A gente estava em dúvida esses dias quando a gente estava de reunião sobre o Vitória Online, que surgiu essa dúvida agora. Sim, teria que pegar, falei, cada escola tem seu calendário, inclusive de eles, separado regular. Essa questão do calendário, ele é por unidade. O calendário de vocês é por unidade. Ele pode ser por unidade ou pode ser para o município todo. Isso aí é uma... Né? Porque, por exemplo, datas como Dia dos Pais, Dia das Mães... A gente tem um calendário... Às vezes a festa junina ela é diferente para uma escola e para outra. Tudo é diferente aqui, Vitória. Tudo. Então, a questão do calendário, o regular que funciona de manhã, ensino fundamental e tal, ele tem um calendário. A EJA que funciona à noite, ela tem outro calendário.
E aí a gente não conseguiria Eles montar estão dentro mais da um mesma calendário escola? dentro da mesma Mas são escola. turmas diferentes. Turmas diferentes, mas Aí é o vínculo do calendário por turma, no caso, né? seria a gente chamaria de um grupo de turmas, de acordo com o curso, né? Poderia ser por Cursos do turno? ensino fundamental por turno. O EJA está sempre no noturno, Não. então somente Não. ele? Não, tem mais. Porque tem EJA. Tudo bem que é uma escola que é só, ASO, né? que só tem a EJA em todos os turnos. Daria para ser por turno no nosso caso aqui, né? Daria para ser por turno. Acho que, embora a gente não tenha essa previsão de entregar isso agora, acho que é possível a gente fazer esse vínculo do calendário à turma e não ao turno, né? E nem à escola, por exemplo. A modalidade, que a gente, na verdade, seria por modalidade. Modalidade escola, porque a gente temos a EJA, a ASO, temos turmas da EJA em algumas escolas também, algumas unidades. Então, a gente teria a escola tem a turma regular de ensino fundamental 1 e 2, e a modalidade EJA. Então, a gente precisaria ter essa diferenciação. E no caso ali seria por curso. Entendi. Né? Tem que ter essas duas características para poder criar o calendário. Por modalidade de ensino, né? Modalidade de ensino. Mas aí, como o cadastro de vocês ele não tem exatamente a modalidade, tem os cursos, né, das turmas. Sim. Então, vários cursos estão dentro da modalidade regular e outros cursos estão dentro da modalidade de EJA. Sim. Então, mas eu não vi nada vinculado à modalidade, vi só curso. Então, ou por curso, por turno também já atenderia, mas eu acho que o ideal seria por acho que em termos de complexidade não é tão... Não é só vincular a entidade calendário a essa modalidade, né? Ok? Bom, então, assim, embora não ser um item obrigatório, né, a gente pode analisar uma possibilidade de entregar, tá certo? 2.1.14, permitir o envio de informações diárias de presença dos alunos dentro das unidades educacionais para os gestores educacionais, administradores públicos, pais e ou responsáveis. A partir do momento que o aluno ele faz o reconhecimento facial, vai lá no... Vamos primeiro na parte dos administradores. A partir do momento que o aluno ele faz o reconhecimento facial, vai aparecer para ele a escola, né? Ele pode clicar sobre a escola. Dentro da escola vai aparecer o ano. Ele pode clicar sobre o ano. E aqui vai aparecer a lista de presença. Então, ali ele sabe que o aluno está presente, tá? Aquele 5% é aquela presença manual que eu coloquei nós colocamos aqui daquela pessoa ali, daquele aluno. Então, gestores educacionais, administradores públicos, né? Cada um tem o seu dashboard aí, específico, e aos pais e responsáveis, eles podem acessar tanto via plataforma, com o usuário e senha que ele recebe, e ele também recebe as notificações pelo celular. Nós vamos mostrar na prática aqui, mas aqui no aplicativo, né, tem aqui o push. Show. Tem aqui o push. Calma aí, isso aí. Calma aí, deixa quietinho que ele vai voltar. Eu vou mostrando para vocês enquanto a câmera não liga. É essa presença manual aqui, ó. Oh, meu Deus. Presença manual de entrada. Chega um push. Ixi, vai ter que habilitar a câmera lá. Tirar e plugar de novo. Acho que não é aqui, não. Não, acho que vai ter que ser no hardware mesmo. Tirar e ligar de novo. Acho que desencaixou um pouquinho aqui. Tenta aí. Acho que agora reset nela. Deixa que ela... 90% daqui da pessoa entende um pouco mais de combate, sabe? Liga lá, liga lá. É que ele desliga e liga. Então que ela vai agora, ela... Tá. Aí vai, carrega. Aquecendo, né? É estranho. Parece que é a conexão de Agora eu vídeo acho dela. agora acho que habilita e desabilita a câmera ali. Agora Acho que agora é hardware. Agora é software. Aí foi. Travado. Tá muito fechado. Não, mais um.
Vai lá. Tá funcionando rápido. Acho que ele caiu de vídeo ali. Acho que é de tanto fazer exatamente isso, puxar para frente e para trás, acho que acabou. Aí, melhorou. Aí, voltou. Agora foi. Gente, entra no Fusca, sai do Fusca. Então, só para mostrar aqui, para ficar registrado, a notificação que chega para o pai é essa aqui, tá? Bom, então, item 2.1.14, ok. Vamos para o item 2.1.16. Permitir a atualização da base cadastral de alunos das unidades educacionais. Atualização da base cadastral é exatamente a respeito que a gente fala da integração, né? Atualização a gente entende uma série de coisas, né? A escola ela pode ter uma atualização de um censo anualmente ou pode ter diariamente, a partir do momento que o aluno é matriculado em outra unidade, então ele acaba tendo que ser reenturmado. Mas a nossa ideia, a gente consegue fazer isso na nossa plataforma, mostra a parte de reenturmar, por exemplo, Ricardo, mas a ideia é que a gente faça isso dentro do sistema de gestão e replique, né, automaticamente para a nossa plataforma. Aqui a gente conseguiria, por exemplo, atualizar, tirar um aluno de uma escola A para passar ele para uma escola B. Direto. Tá? Isso é uma atualização, né? E a gente tem ainda uma linha do tempo ali que mostra quando que ele foi enturmado, eventualmente, quando que começou. Esse é novo. É novo. E até você vai descobrindo coisas do sistema. Não, esse é o forno agora. É o último sprint. Bom, 2.1.17, permitir a realização de cadastro biométrico facial dos alunos através de fotos. Lá naquela, a gente devia ter mostrado, mas lá a gente fez o cadastramento através de uma câmera, mas a gente também consegue fazer através de foto. Tenta editar um cadastro, aí a gente mostra só a parte da foto. Vamos lá. Seu vídeo parou de funcionar. Não, é só a mensagem atrasada. Aí, edita ele aí, isso. Aí você pode tirar outro, carregar, né? Ela não usar câmera. E aí você Arrasta. pode pegar um arquivo de imagem, né? Você pode montar lá um arquivo de imagem e depois... de qualquer lugar dentro do computador. Ok. 2.17. 2.1.18 permitir a utilização da base cadastral de cada aluno para realizar a gestão diária e efetiva de frequência do mesmo. Aí a gente vai nos relatórios de frequência, você pode ir lá no relatório, tem vários meios da gente verificar isso, tá? Mas ali a gente tem relatório de frequência, a gente escolhe a turma, o turno, ou você pode ser da escola toda, ou de um turno inteiro, né? Escolhe um turno matutino, cara, primeiro ano. Pegar essa turma aqui, ó. Primeiro ano que ele está com mais pessoas, né? Aí vai dar o percentual de presença, tá? Então ali você tem, lembrando que isso aqui é uma base de teste nossa, né? Então ali você vai ter os índices de presença na última coluna da direita ali de cada aluno, correto? A ideia é que a gente utilize esse índice de frequência, Trajano, para que a gente possa melhorar o quesito frequência de alunos, né? Até para programas governamentais, para combate à evasão, elevação do IDEB, né? Quanto mais presente o aluno estiver dentro da sala, mais acesso aos conteúdos ele vai ter. Então, a gente consegue verificar isso, e aquele aluno que estiver baixando essa frequência, a gente pode iniciar uma busca ativa, entender até mesmo o comportamento do aluno, né? Isso a gente gosta de falar, porque ele está totalmente vinculado também à segurança, que aquele aluno que ele está faltando demais, ele está a um passo do abandono. E a gente pode ter esse aluno para ter um olhar mais clínico, né, mais crítico sobre ele, entender se ele está sofrendo algum tipo de bullying ou se ele está sofrendo algum tipo de violência familiar, né? A gente começa a entender mais a vida do aluno para passar ele para uma parte mais de psicologia, um atendimento mais especializado, até porque esse aluno ele é um potencial aluno que possa pensar em alguma coisa ruim, né? Então, também faz parte da segurança, tá certo? Pelo que eu estou vendo ali, você pode ordenar, né, pelo percentual de presença ali? Pode. Aqui ele é bem customizado, então pode definir o que quer que apareça. Não, cliente,
clicando na setinha. Sim. Organizar. É porque aí fica mais fácil. Fica. Quem está... Índice menor, né? Isso pode ser exportado, tá, pessoal? Também. Percentual é anual, né? Oi? Percentual é anual. Né? Não, você pode escolher. Você pode escolher, né? Pode escolher o período. Período também. Bom, item 2.1.20. A solução tecnológica deverá ser composta por hardware e software que permite a identificação e registro do aluno. Então, o software é esse que nós estamos mostrando, o hardware é esse, né? A própria BioNTech. Acho que não tem muito o que falar. A gente vai fazer o registro biométrico daqui a pouco e vai ficar claro para todo mundo, tá? Item 2.1.22, permitir a divulgação rápida e fácil através do aplicativo de informações enviadas pela escola aos pais e responsáveis dos alunos sobre atividades da escola, além de campanhas informativas de utilidade pública, campanhas de vacinação, alertas sobre enchentes, eventos festivos, epidemias, dentre outros. É uma repetição, né? Se a gente for em comunicados ali, a gente até criou alguns exemplos. A gente pode ter parceria, por exemplo, com a Defesa Civil e a Defesa Civil emitiu um alerta de temporal, a Secretaria de Saúde emitiu um alerta de pandemia, epidemia de dengue, por exemplo, ou então criar uma campanha de vacinação, ou até mesmo os jogos estudantis, pode ser enviado pela escola, são comunicados, né? Então, é mais ou menos isso aí, tá? É mais ou menos, não. É totalmente isso aí. É isso daí. É isso daí. 2.1.22, ok. 2.1.23. Eventos diversos, como reuniões de pais e responsáveis, atividades em grupo, trabalhos escolares, dever de casa, entre outros. É mais uma repetição, vamos dizer assim, né? Aqui dentro do comunicado a gente pode criar também um evento. Então, Dia dos Pais no dia... Aliás, amanhã é Dia dos Pais nas escolas, né? Dia que os alunos recebem os pais lá, por exemplo. 11/8/2023, Dia dos Pais. Aí isso já vai para um comunicado para o pai colocar na agenda e comparecer. Reunião de pais e responsáveis, a mesma coisa. Você pode criar ali reunião de pais, enfim. Qualquer tipo de comunicado, evento, você insere a partir desse item adicionar comunicado. Quer mostrar? Você tem os dados comunicados, né? Evento, teste, comunicado, teste. Você pode subir uma imagem, ou você pode criar um link, né? Você pode escolher os destinatários, pode ser para um responsável de um aluno ou para todos os responsáveis de todos os alunos daquela escola ou para toda a rede. Se for feito na escola, pode carregar aqui, né, o anexo, como também pode carregar uma foto de capa, igual tem naqueles que a gente viu anteriormente. Pode pôr um convitinho, né, festa junina, um convitinho colocar. Vou seguir aqui, aí pode-se definir os destinatários, né, por exemplo, para escolas, né, ou para funcionários responsáveis, vamos deixar aqui por exemplo. Querem mandar para os alunos, para os responsáveis, para os funcionários. O aluno também, alguns alunos já têm acesso a tablets, né? Não são em todos os lugares, mas... Nós aqui, 100% do quinto ou nono ano tem acesso, tem um tablet dele. Isso, ele pode receber atividades, comunicados. Então, ele tem um perfil também de acesso, tá? No aplicativo. Bom, o item 2.1.24 permitiu o envio de atividades via aplicativo. Pode enviar uma atividade para mim, que eu mostro aqui o push chegando. E uma atividade teste aí. Aqui a gente tem o menu de atividades. O conteúdo pode ser... Você pode pegar, por exemplo, um simulado, uma atividade de inglês, uma atividade de português. Você pode anexar ali tanto um PDF quanto a imagem mesmo e selecionar para qual escola você vai mandar. Dentro da escola, você seleciona qual turma. Você está no primeiro ano, gente? Sim. Dentro da turma, você seleciona qual que é o
qual que é o aluno, né? Ou vai para todos, né? Acho que vai para todos da turma. Seleciona a data e a hora de entrega, pode cadastrar. Deve chegar para mim. Aqui, ó, já chegou. Nova atividade. Dá uma olhada aí no post. Tá vendo? Nova atividade. Nova atividade. Aí a gente abre a nova atividade, está aqui, teste POC. E pelo aplicativo, aparece para mim nova atividade. Se tivesse qualquer tipo de anexo, eu ia verificar aqui também. Ok? Item 2.1.25 permitiu o envio de informações sobre as ações da escola e Secretaria de Informação. Desculpa. E Secretaria de Educação do município. Praticamente são os comunicados também. Você pode criar comunicados, né? Então, assim, é repetitivo. Passando para o item 2.1.29, seguindo os obrigatórios, permitir a interação dos pais e responsáveis com a escola através do aplicativo. É exatamente isso que eu fiz, né? Então, a interação ela pode ser através de mensagem, através de comunicados. O pai ele pode mandar uma mensagem para a escola, né? Ele pode interagir com a escola recebendo comunicado, ele pode mandar mensagens através do aplicativo para o professor da escola, né? É importante também saber que a gente consegue bloquear essa comunicação, né? Então, assim, ele consegue, às vezes, receber uma mensagem, mas ele não consegue enviar. Isso vai de acordo com aquelas decisões que são administrativas, né? A resposta iria para... A resposta iria para quem mandou, poderia ser para a escola, para a diretora, ou para o professor. Dependendo do nível de acesso da pessoa. Exato. Se é o diretor que manda, é o diretor que recebe. Exatamente. Permitir o alerta de nova entrada de dados via notificação no aplicativo. Isso é a gente ativar as notificações tanto no sistema iOS quanto Android. Quer mandar uma... Na hora que eu me ponho como... É porque eu fiz no iOS, né? Mas depois a gente mostra no Android. Aí eu faço o reconhecimento, coloco você como meu pai, né? Até que parece. Podia ser irmão, né? Permitiu o cadastramento de funcionários. Acabado, hein? Você deve bem chuto, né? Pai do Juliano. Permitir o cadastramento de funcionários e perfis de acesso. Então, vamos lá. Quando a gente cadastra funcionário, a gente também vincula, associa ele a um perfil, né? Um privilégio de acesso. Então, é aquilo que a gente falou. O funcionário da cantina ele vai ver somente um dashboard de quantos alunos estão presentes na escola naquele dia na escola que ela trabalha, ou que ele trabalha. A diretora ela vai ter acesso a todas as turmas da escola. O professor ele vai ter acesso a somente aquelas turmas que ele ministra a aula, né, que ele está associado. E por aí vai. Deixa eu gerar outro aqui para você. 056-120-660-07. Endereço. E aqui a questão que o Juliano está mostrando aqui, os perfis de acesso, né? Administrador de escola. Aí está vendo só leitura? Só leitura. Esses são quando a gente está 100% integrado, para não deixar que aconteçam inserções, alterações, inclusões. Geralmente é os que o Ricardo me passa, para eu me poder bagunçar tudo. E a gente consegue organizar as prioridades de cada um desses perfis, né? Sim. O limite de cada um deles. Né? Eles já são pré-determinados, na verdade. Então, assim, quando a gente escolhe um funcionário de cantina, ela vai ter acesso somente a um dashboard específico. Tá tendo minha dúvida, por exemplo, assistente administrativo. A gente tem hoje o assistente administrativo, que é o servidor, e tem o secretário escolar, que é o terceirizado. Sim. Só para a gente poder fazer a diferença de cada um desses níveis de utilização. Sim, isso na hora da implantação a gente orienta que, na verdade, assim, vai depender muito da diretora da escola, que ela é vamos dizer assim, a soberana ali na unidade educacional. Aí já são pessoas, né? A gente tenta ajudar na orientação. Mas a questão aí é que se tiver integração com a SGE, é só
Só buscar as informações só ali. leitura, porque senão eu deixo liberdade da pessoa cadastrar uma pessoa lá no Fazer o aplicativo inverso. e eu não tenho, saber a correlação depois é mais complicado. É. Então, Só leitura e... só integração. Vai Isso longe. aí. O professor, por exemplo, ele tem acesso à lista de presença. Sim. No máximo ali, a Das questão vinculadas das mensagens, algumas pessoas, são algumas coisas Sim. assim, não alteração do sistema. Isso. A alteração vai ser toda através de API do SGE. Professor entra nesse cadastro aí ou é um outro? Entra. Funcionário com perfil de professor. Sim. Por exemplo, ele pode lecionar em mais de uma escola. Pode. Pode ter perfis diferentes de cada um. Não, Como o perfil que de professor é perfil de Não, porque ele professor. pode ser diretor, em uma não. Não, aí ele teria o Porque perfil ele de pode diretor ser, também. quando ele sendo diretor, ele tem um cargo funcionário, 40 horas, então ele não pode ser professor em nenhuma Pode outra ser rede. professor. O que a gente pode ter é coordenador e professor, pedagogo e professor. Mas aí, de acordo com, acho que com a função da escola, ele vai ter uma... Ele deve ligar ali o perfil da escola, né? Ele vai ter cada um perfil escola com ali- mais acesso, no caso. Não, porque quando você O cadastrou perfil antes, ele não é por funcionário, escola, o perfil é geral, tá? O perfil ele é por função, vamos dizer assim, por atribuição. por atribuição. Então, assim, por exemplo, o professor que ele é professor e coordenador, eu entendo que o coordenador do curso ele tem mais privilégio do que o professor. Mas quando Como ele você é pensa em pai escolas do... separadas, São escolas Sim. separadas. Então vai ter dois perfis, sendo que cada um enxerga a sua escola. Só a sua É escola. por Ele vai ter dois Por escola. Aí a gente dois faria- perfis diferentes. Cada Isso, a gente- escola... Uma Mas seriam dois das cadastros dores que nós funcionários? sofremos lá atrás é justamente alguém de uma escola ver dado de outra. isso, é por Isso é isso bem fala, eu sou independente. professor dessa escola, eu só posso ver esses alunos. Aqui, olha, Eu sou diretor de outra escola, né? No nosso processo, a gente período. tem o vínculo à escola, tá vendo? Isso amarra no final da criação do... Ok. Aí, por mais que você faça a vinculação do CPF, você pode ter o mesmo CPF em mais de um cadastro. Pode. Aí, quando a gente vai cadastrar, o CPF é dado único, fala, já tem uma pessoa com esse CPF. Você quer associar um novo perfil a ela? Aí Se associa quiser um novo mostrar perfil. isso também, acho que Acho que não tem como aqui agora. permitir o cadastramento de grupo de professores. Perdão, 2.1.33. Permitir a vinculação dos professores às turmas pelos quais são responsáveis. Não é mais ou menos vincular. Mais ou menos não. É vincular as turmas aos respectivos professores. Né? Acho que já mostramos isso. Bom, acho que aqui a gente encerra a primeira parte do item software de controle de frequência escolar. Nós vamos para o item 1.2. Perdão, é isso mesmo. Item 1.2, que é aplicativo móvel. 2.2. 2.2.1. É porque é engraçado porque no edital está assim, ó, 1.2 aplicativo móvel, e dentro está 2.2.1. Então, acho que é um erro de digitação aqui. Bom, o aplicativo deverá suportar, no mínimo, as plataformas Android e iOS. É legal vocês acompanharem agora no impresso, que a gente, lá no item 2.2.1... Por 37, para quem tem o número aí. Isso, que aí é mais fácil, que a gente printou as telas do Se aplicativo. eu manual, eu acho que não tem. Não tá. Não tem nem número. Não tem número de páginas, Não tá na são ordem. diferentes. Não está na ordem. Aqui esse é o manual. Esse é o manual. É Esse diferente. é o manual, é diferente. É porque só temos 3 impressos desse. Ainda existe manual Vê aqui, físico ainda. pô. As pessoas não têm só o PDF Vê dele. aqui, pô. Tem que baixar na internet. Vê aqui junto. Então, aí a gente fala aí os pré-requisitos, né, para download. Item 2.2.2. O aplicativo deverá permitir o vínculo de múltiplos alunos ao mesmo responsável, utilizando o mesmo acesso, independente da unidade escolar que o aluno esteja. Isso é importante. Se eu sou pai de aluno e eu tenho 2 filhos, um em cada escola, se eles estiverem dentro da mesma rede pública, aparece para mim todos os alunos que estão vinculados, independentemente de qual escola esteja matriculado. Tá? Está na página aí 38. O aplicativo deverá a possibilidade de exibição da frequência do aluno selecionado. 2.2.3.
Exibição da frequência, está aí, ó, o relatório de frequência, 7%. Tá? Fazer uma pergunta. Exato. Esse aplicativo, ele é um aplicativo que ele vai ser customizado? Não, É um aplicativo sim, geral. geral. Se eventualmente um pai tiver um filho no município que vocês atendem, na Vitória, e um outro município, ele tem um outro filho em outro município, ele vai ver essas coisas? Não consegue. Não, como é que Ele vai ter que ter 2 aplicativos, no caso, né, Ricardo? 2 logins diferentes. Porque quando ele acessa, o login ele é enviado por e-mail que está cadastrado na escola. Beleza? Então, quando ele acessa esse e-mail ele já está associado à escola, que, por sua vez, está associado ao município. Aí ele vai ter que acessar com 2 logins distintos, no caso. O login não é um CPF, e-mail. Então, pode ser e-mail ou um próprio nome de usuário, que ele cria um perfil, um arroba lá, né? Que mais? Basicamente. Mas aí esse nome de usuário é único para todas que vocês atendem. O nome de usuário é único. Eu não consigo acessar 2 municípios com o mesmo usuário. Entendeu? Entendi. Então teria que ter 2 e-mails, por exemplo. Sim. Neste caso, exemplo. Se ele for usar e-mail, ele pode usar um e-mail ou um nome de usuário. Por exemplo, meu e-mail é juliano.costa@biontech.com.br. E o município eu uso esse e-mail. No outro município eu posso usar juliano.dtcosta@gmail, ou eu posso criar um ID, um Juliano DT Costa. Tá? Perfeito? Perfeito. 2.2.4. Não, perdão. Curto prazo. 2.2.7. O aplicativo deverá permitir o envio de mensagens dos responsáveis à respectiva unidade escolar de acordo com o aluno selecionado. É aquela troca de mensagem que a gente trouxe praticamente uma plataforma de mensagem para dentro do aplicativo. Se fosse o WhatsApp. Não, é o próprio aplicativo mesmo. É o chat mesmo. Foi inspirado. Aí faltou aí a confirmação de leitura, que eu já pedi, né, Ricardo? Confirmação de envio e confirmação de leitura. Esse não tem. Terminamos aqui a parte de app, né? Faltou 2.8. Perdão, gente. O aplicativo deverá permitir a recuperação de senha do responsável. Também tem esqueceu sua senha, né? Aí tem um link e aí ele direciona para o e-mail cadastrado uma nova senha. Juliano, eu não tenho e-mail cadastrado. Vai ter que procurar unidade escolar, educacional, para que eles possam gerar lá na própria plataforma uma senha e passar lá escrito num papelzinho para ele. Tá? Especificações técnicas mínimas obrigatórias para o aplicativo da solução multiplataforma. Vamos lá. Item 2.3.1. Aplicativo Android, usuário final, requer Android 4.4 ou superior, mínimo de 20 MB para instalação. Isso também está no print. Na loja onde vocês baixam o aplicativo, a gente tem essas informações. Tá? Aplicativo Android, usuário institucional, requer Android 4.3 ou superior, mínimo de 20 MB. Na verdade, aqui é o seguinte, o usuário, ele não importa porque o aplicativo é único, né? Então, assim, tudo que requer para um usuário, requer para outro também, tá? Não tem diferença, não. Aplicativo iOS, usuário final, requer iOS 9.0 superior, mínimo de 50 MB para instalação, compatibilidade com iPhone, iPad, iPod Touch. Isso tem também nas informações aí na página 49. Tem toda a especificação do aplicativo aí explícita. 2.3.4, aplicativo iOS, usuário institucional, requer iOS 8.0 superior, mínimo de 50 MB para instalação, compatibilidade com iPhone, iPad e iPod Touch. .4, que na verdade seria 2.4, pacote de licenças de usuários ativos adicionais. O município de Vitória, no Espírito Santo, poderá prever uma expansão no número de usuários ativos nos sistemas para que, além do software principal de controle de frequência,
possam adquirir pacotes adicionais de usuários que serão contratados conforme a demanda nos moldes abaixo. Não deve haver qualquer limitação entre as licenças adquiridas no pacote principal e adicional. As licenças adicionais também estarão cobertas por igual período de garantia, manutenção e upgrade de versão, contadas a partir da aquisição. Aqui é o seguinte, a gente não tem uma cobrança aqui por usuário, né? A gente tem aqui uma prestação de serviço da solução que é composta pelo hardware, pelo software e por todos os usuários, que na verdade a gente chama de usuários, são os alunos, né? Por todos os alunos matriculados. Então, se porventura, nesse ano a gente tenha 20 mil alunos matriculados, pode ser que em 2024 a gente tenha 25 mil. Automaticamente eles estarão cobertos porque a gente não tem limite de inserção de novos usuários no nosso banco, tá? Em alguns casos pode se cobrar por licença de usuário, né? Alguma cobrança por usuário, né? Não é o caso aqui do edital, não é o caso de como foi escrito o edital, que é só uma prestação de serviço completa, né? Independentemente do número de usuários. Mas e se eventualmente a SEMI criar nova escola? Assim? Não tem problema, é o mesmo caso. Você pode criar outras 1.000 escolas que elas já estarão cobertas assim pela... Mas e o equipamento? Não, aí você vai ter que fazer a contratação. Porque é exatamente isso. A quantidade de equipamentos ela é baseada, proporcional à quantidade de alunos. Então, por exemplo, para cada 90 alunos, a gente tem um equipamento. Se eu tiver 180 alunos, eu vou ter que ter 2 equipamentos, e assim por diante. Tá? Se eu não me engano, são 350 equipamentos. Se a gente pegar... Se nós estamos falando de quantos alunos hoje? 25 mil. 25 mil. Menos, um pouquinho não. Na verdade, 40 mil, mas um pouquinho menos aí, porque a gente não sei meio por enquanto está mais longe. 0,3, né? Tem alguma coisinha. Se vocês atualizarem o hardware, teria cobrança? Se vão substituir? Não, boa pergunta, tá? Qual que é o seu nome? Desculpa. Edilson. Não, igual eu perguntei, negócio da bateria. Vocês botaram algum que tenha bateria, por exemplo? Não, bateria a gente não coloca, não. Não, tô falando, uma atualização de hardware. Na verdade, assim, a atualização de hardware que tiver, ela já é prevista para a gente fazer, se houver. E aí a gente atualiza, não é o hardware, a gente atualiza o firmware, né? Não, mas o próprio equipamento... Eu acho que, por exemplo, ele está perguntando, se vocês trocarem a câmera, hoje vamos dizer que é uma câmera de 2 megapixels, vocês estão vendo que o custo agora para a de 4 está melhor, vocês vão ter um ganho. E já entraria nesse... Toda vez que a gente... Vamos imaginar, esse hardware aqui ele foi descontinuado, tá? Eu tenho que colocar um igual ou superior. Acho que isso responde, tá? Tem que ser um igual, de acordo com as especificações, ou superior. E aí a gente vai fazer as devidas informações, né? E pegar as devidas também anuências, tá? Então, o iPhone ele não retrocede, né? Ele não sai do iPhone 14 para o iPhone 6, é o contrário. Então, toda vez que tiver uma atualização de hardware, se aplicável, a gente faz a substituição, assim, sem custo nenhum. Beleza? De hardware mesmo seria só evolução. Vamos pensar assim, não, saiu de linha, agora e queimou algum na escola. A gente pega o novo modelo, perfeita, vai ser plug and play, tem que ser plug and play. Chegou lá, colocou o novo modelo e ele vai funcionar dentro do sistema. Isso é importante ser plug and play, porque assim, quando a gente trabalha com hardware, a gente sabe que nada é fabricado aqui. Então, todos os protocolos de comunicação, eles se alteram, né? Eles mudam. E, de certa forma, eu já tenho que estar previsto essa integração da plataforma com o nosso hardware, utilizando a mesma inteligência, o mesmo protocolo. Então, muitas vezes, já houveram substituições de hardware que a gente teve que mexer no hardware lá no meio dele, como é que eu posso falar? No core dele, para mudar as camadas lá de comunicação, para a gente conseguir comunicar. Então, de certa forma, vocês vão estar resguardados também em relação a isso, porque a gente tem domínio tanto do hardware quanto da ferramenta, né, da plataforma. Então, indo para o item 2.5, 1.5, que na verdade seria 2.5, seria a API de integração de dispositivos com o sistema de gestão escolar do município.
Aí, quando a gente fala de API, são coisas que a gente não consegue mostrar muito, né? O que a gente consegue mostrar é que existem as APIs com todos os métodos, Sim, todos os métodos de adicionar escola, adicionar aluno, adicionar turma, deletar a escola, né? CRUD completo de cada entidade. Fala aí, Ricardo, por favor. Acho que você tem... de homologação para teste, só para teste da API, mas não para teste. Desenvolve sim homologação, mas tem o endereço de produção também na virada. Então. Ali é uma documentação da integração padrão, né, onde a gente consegue fazer a transmissão de escola, turma, aluno, responsável, funcionários, com tudo que está incluído neles, né, adição, deleção, busca, edição. E temos aqui também a parte da informação de como que a gente entrega, um padrão de entrega que a gente faz. A gente tem um webhook, toda vez que uma presença vinda do dispositivo chegou nesse webhook nosso, a gente dispara para o endpoint disponibilizado pela aplicação parceira. Então, fica todo mundo em tempo real. Aí, nos prints da página 50, a gente vai conseguir mostrar um pouco mais das evidências, tá? 2.5.1, a solução deverá utilizar protocolo do tipo Hypertext Transfer. HTTP. Protocolo de transferência de PT, de acordo com as normas do modelo OSI, comunicar através do modelo de arquitetura de Software Representation State Transfer, possibilitando integração através de uma aplicação que permite os recursos estejam disponíveis na rede de forma normatizada e segura com o sistema de gestão escolar contratado pelo município. Aí a gente está falando da comunicação da HTTP, né, para fazer as chamadas da API. Isso. Perfeito? E não está aqui no mérito, tá, pessoal? Mas algumas outras localidades a gente já fez, que não teve disponibilidade imediata para viabilizar, a gente já fez, foi aberto um endpoint onde a gente conseguiria buscar todos esses dados, que ele estava falando aqui no início, acho que outros não estavam, a gente conseguir viabilizar a entrada em produção enquanto tem uma construção de toda essa API. A gente tem serviço que consegue buscar os dados, né? Seja no endpoint, seja no arquivo, para fazer essa importação inicial e ficar fazendo a sincronização com o job que roda temporário, buscando e atualizando. Então tem esse meio também. Vocês criaram. Nós criamos. Entendi. Aí ficaria rodando na nossa base. Não, fica rodando conosco. Por exemplo, disponibiliza um endpoint onde eu faço um get, busco todos os dados de aluno, turma, por exemplo. Isso eu acho que no momento de transição inicial, né? Só para viabilizar a entrada em produção. Bom, item 2.5.3, a solução deverá possuir um sistema gerenciador de banco de dados relacional sob licença GNU GPL, não sendo permitido licenças proprietárias, capaz de gerenciar o acesso, a persistência, a manipulação e a organização dos dados, disponibilizando uma interface para que seja possível incluir, alterar ou consultar dados. Então, a gente está falando aqui de um banco de dados, né, relacional, que é o nosso caso do Postgres. Que usa TGATMIN. Também está evidenciado aí na 2.5.3, página 51. 52 e 53. A gente só fez a correlação entre o dashboard e o dado lá dentro do banco. Entendi. Juliano, eu quero plataforma num banco de dados não relacional, é possível? A gente até tem experimentos lá que a gente já colocou em banco de dados não relacional, então isso aí acho que é muito relativo, né? O sistema, na verdade, ele vai entregar o mesmo resultado, né? Assim, na prática. 2.5.4, o sistema gerenciador de banco de dados deverá também dar a possibilidade de realização de cópia de segurança de dados, além de ser compatível com clusterização para redundância no armazenamento de dados. Rotina de backup? É isso aí. Acho que tem até as evidências ali já, né? Isso. A gente está na Amazon, tem um cluster com todas as partes, com replicação, com backup, com snapshot diário, snapshot de 5 dias, toda essa parte. Tá?
Esse item aqui, embora ele está falando muito de API, ele extrapola um pouquinho o que é API, né? Ele API de integração, acho que ele extrapola um pouquinho, fala muito de banco de dados. Né? 2.5.6, a solução deverá permitir realizar a integração com uma aplicação que realizar a captura remota das fotos dos usuários. Deverá também ser capaz de verificar a qualidade da foto enviada, que será utilizada no cadastro do dispositivo de reconhecimento facial. Retornando o status da verificação, imagem aceita ou não, em caso de fase de não aceite, deverá retornar o motivo detalhado para facilitar o envio da foto. Mostra o setup, acho que é uma aplicaçãozinha que a gente já incorporou dentro da aplicação, mas para ficar mais visível, a gente consegue mostrar. Você tem o device? A gente tem uma funcionalidade chamada Harmony. E essa Harmony a gente valida se a foto está de boa qualidade ou de má qualidade. E a gente consegue retornar as mensagens, né? O tratamento da foto, né? Para a pessoa repetir o processo em caso de falha na... Acho que você não está Compartilhando a tela. Compartilhando essa tela. A ideia é atualizar todas as fotos, né? Esquecer aquelas que estão lá nessa ideia lá. Isso é legal, a gente faz até mais do que um novo censo, né? Até porque muitas escolas que não tem foto, eles pegam, imprimem a carteirinha no negócio e vão colando as fotos. Então é interessante, até porque a gente está com a carteirinha virtual, eu estava discutindo hoje com a Bárbara e com o pessoal do História Online para a gente tentar fazer algumas melhorias na carteirinha virtual. É importante ter a foto, porque senão a carteirinha não vale de nada. Legal. Nem deixar imprimir a carteirinha se não tiver foto. Pegar o seu IP. E também para travar, né? 172.020.010.003. Tirar uma foto com a mão na cara, assim. Acho que não está compartilhando mais. Você estava compartilhando a tela anterior. O pop-up apareceu. Mudar ela aqui. Isso está evidenciado também nas páginas do impresso. Acho que nas próximas, 59? Não, na próxima. Essa aí. Essa aí a gente cadastra e ele vai te dando a mensagem, tá vendo? Aí, não sei se vai dar para ler, está muito pequeno, né? Ficou... Depois dos 40, a gente precisa de... O braço é curto. Acontece alguma coisa com... Quer pôr minha câmera? Eu trouxe a webcam também. Seria legal. Talvez até já funcione, porque vai tentar salvar. Deixa eu te prestar minha webcam. Mas pode ser até por dentro do Facebook mesmo. Ele já dá também? Ele tá lá, não, então pode ser. Eu peguei o print do device. Alguma coisa. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu abrir. Saído. Faz igual com a câmera ali, nossa. Sair e entrar de novo. Pode ser a minha versão, tá? Não tá abrindo a câmera.
Deve ser alguma atualização do Windows aí que está bloqueando. Presta aí a câmera, deixa eu ver se o meu abre aqui. Se quiser ir lá pelo software também. Quer fazer? Pode fazer. Porque aí fica igual, tá? Não, o meu não deu. Não, pode mostrar aí, vamos lá. É só se você pegar alguma base de município. Você fica ruim, né? Porque os dados não estão no mesmo. Eu acho que vai ser. Tá abrindo a câmera, mas não está mostrando aqui. Tenta abrir ela. Mesma coisa. Mas enfim, isso está evidenciado aí também nos prints. Por algum motivo aqui Errado, né? por algum motivo aqui no computador ele não abriu. Aqui, ó, acho que na página 52. 60. Qual que é a página? Perdão? 60. Página 60. Deixa eu tentar ler para vocês aqui. Deixa eu ver esse documento aqui. Acho que eu tenho um documento, eu posso dar um print aqui, Ricardo? Aí você Manda aqui para mim. abre aí, por favor. Prova de conceito. Essa aqui, ó. Abre aí na página, por favor. Aí a gente dá um zoom. Qual página? 60. Essa não, acho que Não, é 60 errado. não. Uhum. Essa não? Com 5.6, né? É a 58. É isso mesmo. Qual que é o item? 2.5.6. Conta aqui de ser preenchido. 2.5.6, você fez? Não, 2.5.8? É 8. 2.5.8. É outro prazo. Eu passei por mais de curto prazo aqui, né? Então, retornar o motivo detalhado, facilitar a envio da nova fonte. 2.5.6 mesmo. É porque No print ficou errado. exatamente, a imagem está em outra página, está na 60, está no 2.5.8. Tá. Então vai no 2.5.8. Página 60. É. Página 60. Isso. Aí, ó, ali nós estamos falando de face muito grande ou muito pequena no quadro da imagem. Nenhuma face detectada. Pode ir na próxima página, tem mais duas mensagens. Aí nós temos lá múltiplas faces detectadas, quando o pessoal tira foto e tem alguém por trás. E não foi possível utilizar a imagem, tente uma nova imagem, que é a imagem que está fora dos padrões. E quando eu falo da Harmony, que é a nossa funcionalidade, é a teste de qualidade de foto. Está ali, tá vendo? Isso aqui também já está implementado.
beleza? Aí, ponto 7, curto prazo, ponto 8, curto prazo, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E aí nós temos o hardware. Primeiro, deixa eu só, antes de mudar o hardware aqui, deixa eu fazer aqui um reconhecimento facial, só para vocês poderem ver aqui a notificação. Espera aí, só um minutinho, só colocar na tela aqui. Deixa eu Na lista de presença. Tem um dashboard aqui de Não, uma vez. aqui ele vai apresentar o processo. Vai tirar um print. Posso? Posso ir? Pode, Então, aqui, ó. Só o processo de reconhecimento. Vai chegar o... Deixa eu fechar aqui. Vai chegar a notificação. Então, aqui, ó, fiz o reconhecimento facial, tá? E aí, em tempo real, já chegou a notificação para mim aqui, ó. Tá dando para vocês verem? Porque a minha tela, ela é... Aí tá aqui, ó. Deixa eu... A minha tela é... Como é que fala? Serviço bilheteiro? Bilheteiro de... Mas aí abre aí, Ricardo, que aí já vai mostrar. Mostra a lista de presença aí, atualiza ela aí. Já vai mostrar lá. O que eu queria mostrar para vocês é aquela relação, aquela questão do íconezinho na lista de presença. Essa notificação que você falou aí chega para o responsável do aluno, né? Exatamente. Juliano Costa, biométrico. O registro biométrico, tá vendo? E quando ele é manual, ele é aquele... Aquele que a gente colocou lá no início, né? Ou seja, gente, para que isso aqui é legal? Porque, assim, a gente sabe que não são todos os casos, então tem que ter muito cuidado para falar. Mas, assim, a gente sabe que, em alguns casos, os professores, às vezes, não lançam, né, no final do bimestre, a presença. E aí, quando ele vai lançar, ele sai marcando presente para todo mundo. Nossa, já é presença positiva, ele tem que lançar negativa. Já é o contrário. É o contrário aqui. Ele tem que lançar quanto que o aluno falta. Maravilha. Então, você já tem a presença positiva, ou seja, você já tem ali... dá na mesma, tá? Porque, assim, você vai ter uma margem de erro. Se ele quiser ser mais assertivo, ele pode voltar nos relatórios, porque aí ele vai ter a certeza que, pela biometria, é evidente que o aluno esteve presente, tá? Então, ele pode ser mais assertivo nessa consulta. Vai dar mais trabalho? Vai, mas ele vai ser mais assertivo. E aí a gente elimina aquela situação de alunos fantasmas, que acontece muito também, que a gente tem notícia, tá? E aqui, deverá apresentar todo o processo de reconhecimento do aluno em tempo para verificação máximo de 2 segundos, foi o que eu fiz, tá? E aqui eu quero mostrar que o equipamento, ele suporta, no mínimo, 1.000 usuários, que a gente trouxe um equipamento já todo populado, tá? Podia mostrar, pegar outra. Você tem fonte aí? Liga esse aqui de novo, só para mostrar que tem 17 e esse aqui tem 1.000. Tem ponto de energia aqui? Não, não precisa. Não, essa é a capacidade de atendimento. Se eu comprar uma bateria hoje, vai detectar 5 pessoas ao mesmo tempo. Sim, ele tem, quando a gente fala de múltiplas faces, é o mesmo equipamento. Ele tem uma configuração que ele consegue detectar até 5 pessoas ao mesmo tempo. Só que a gente não utiliza ela, tá? Porque se a gente utilizar essa funcionalidade, a gente pode elevar o índice do que a gente chama de falso positivos. Então, a gente deixa ele reconhecer apenas uma face e a criança, o adolescente, a pessoa, ela precisa se posicionar, né, voluntariamente para poder ser reconhecido, o que a gente eleva em quase 100% de assertividade. Tá? Então, por exemplo, a gente vê muitos casos aí, o pessoal vendendo reconhecimento facial através de câmeras, de maneira passiva, né? Rebanho, a gente chama de rebanho. Rebanho. Aí o que acontece? Ele te dá uma assertividade? Dá. Vai te dar aí 80%, 90% de assertividade, mas ele nunca vai te dar 100%. Ele pode te dar as 10 pessoas mais semelhantes àquela foto do seu banco de dados. Então, você tem um banco,
de imagens, você quer procurar uma pessoa que esteja foragida, por exemplo. Aí a câmera está ali detectando a multidão, né? E aí ele pega, opa, essa imagem aqui, ela é tantos por cento similar a essa pessoa desse banco. Aí ela te dá as 10 pessoas mais semelhantes, as 20 pessoas mais semelhantes, aí você precisa de uma verificação humana para falar, opa, esse cara, e muitas vezes se erra ainda, que é a grande polêmica do reconhecimento facial, né? Vídeo que aconteceu lá no estado de São Paulo, né? A questão lá acho que foi o tribunal, não sei se foi o tribunal de contas, o tribunal de contas suspendeu. O nosso, o aluno voluntariamente, ele se posiciona para poder fazer o reconhecimento, então a gente eleva o índice de assertividade ao máximo, tá? Então aqui, ó, eu quero mostrar que a gente tem 1000 pessoas e 1000 fotos, tá? Uma dessas pessoas aqui sou eu, vou mostrar para vocês aí, tá? Então eu tenho aqui 1000 e 1000, tá vendo? Beleza? Deixa eu ver se eu mostro. Não vai dar para ver muito bem, não. Te anexa, né? Um zoom ali. Não vai dar para ver, não. Mas aqui, ó. Aí eu vou mostrar para vocês também. Eu vou fazer meu reconhecimento aqui, que eu também sou um dos cadastrados. Em menos de 2 segundos a gente consegue fazer o reconhecimento. Botar um rosto que não é cadastrado, ele nem... Não, aí não. Aqui, De 1000 de 1000. 1000 e 1000. Tá faltando os pontos aqui, mas como não tem cadastro... Isso. Tá vendo? Isso mesmo. Aí ele conta os pontos, é o que a gente cadastra, a pontuação de reconhecimento. A régua, para ter baixíssimo índice de falso positivo, a régua está lá em cima, né? Então, assim, a gente vai calibrando, né? Então, assim, por isso que o cadastro ele tem que ser muito bem feito. O reconhecimento facial não é mágica, né? Sim. Então, a gente tem que estar bem atento aos índices de falso positivo que podem ocorrer no início, até a gente ajustar, e os índices de falso negativo também. Falso negativo é a pessoa não reconhecer, mesmo estando cadastrada. E a gente tem que fazer esse balanceamento. É uma foto por aluno. Uma foto por aluno. Uma foto por aluno é suficiente. Entra foto do funcionário? Entra. Funcionário. Porque também tem, se eu não me engano, não sei como é que ficou, tinha também para cadastro de profissionais também, né? Para frequência de profissional também, não tem? Acho que ele não está... tá previsto. Funcionário de está servidores. previsto. Eu lembro que você fez a apresentação, não está previsto. Aí o que a gente faz não é um controle do ponto, o que a gente faz é um controle da presença. Então, você pode pôr um equipamento lá na sala dos professores, o professor fazer o reconhecimento facial e você ter o registro que ele esteve presente naquele dia, naquela escola. Aí você vai checar se a escala dele era lá. serve para auditoria. É auditoria, assim, é um controle de presença, não é um controle de horas trabalhadas, né? Sim. Ele passou por aqui, pelo Ele esteve aqui essa hora. Se ele ficou lá, já é outro problema. Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu acho que não está no edital, mas pessoas que vão lá na escola, sei lá, prestar um serviço, que só para termo de cadastro, mesmo que não envie Pode ter também. O sistema, só fique aí no aparelho. Pode ter também. Para futuras... Pode. Você pode criar ali um cadastramento de um terceirizado, por exemplo, né? E aí, é claro que a gente não tem nenhuma barreira, né? Tem barreira física. Então, lembra, Trajano, que a gente conversou muito sobre isso. Eu tô com uma escola que estava botando. Então, não é controle de acesso. Não é controle de acesso, porque não tem barreira física, então não faz controle de acesso. A gente não tem nem como controlar isso hoje nas escolas. Eu entendi a pergunta, acho interessantíssimo você controlar quem está entrando, mas infelizmente da forma que é feito hoje a gente não consegue. Uma escola que eu vi que está cotando o Catraca, que é uma opção que a gente já tem para poder fazer o teste nela, que a gente vai testar. E é legal demais, porque se a gente tiver a catraca, a gente coloca o equipamento na própria catraca. Você diminui o número de aparelhos também. Não, e o reconhecimento, você vai aumentar talvez a fila, a demora, você vai represar um pouquinho. Mas aí você vai ter a certeza, isso inclusive é um protocolo de Minas Gerais, né? Essa identificação de todas as pessoas que entram na escola. Só que a identificação ela pode ser até no papel e caneta, né? A catraca ela ajuda porque ela restringe o acesso de pessoas não autorizadas. Sim. Só que em se tratando de rede municipal, a gente sabe que cada escola tem um layout de entrada, né? Uma fachada. Então, assim, até você adequar... Pô, catraca é muito simples, mas às vezes você tem que adequar a fachada e se torna um projeto muito complexo. Às vezes não dá para a gente fazer, porque às vezes está no meio, entra e tira direto no pátio, então tem escolas que a gente não consegue colocar catraca. É realmente
controle de acesso para as escolas é muito difícil. É porteiro mesmo que controla. É isso aí. Bom, passamos por todos os itens obrigatórios, pessoal, mas nos impressos a gente atende também a todos os itens de curto e médio prazo, tá? E estão evidenciados aí no documento impresso que nós vamos disponibilizar, né, Lucas? Também. Disponibilizado junto com a ata da sessão. Isso. Então, eu abro agora para perguntas, né? Nos documentos impressos também que serão disponibilizados, tem todas as configurações do equipamento, manual do software, apresentação da solução, manual do nosso software de configuração, os links da API. Nosso site está todo preparado para abertura de suporte técnico, abertura de chamados, rastreamento de equipamentos através do número de série. Tudo que pede no edital a gente atende e está evidenciado aí nas nossas documentações. Então, eu queria abrir para perguntas agora. Acho que a gente usar esse momento aí, caso tenha alguma pergunta, a gente está à disposição aí para poder sanar as dúvidas. Eu me atentei mais sobre a questão da integração mesmo, com relação a essa questão de calendário que a gente colocou, né? De calendário por curso, calendário, enfim. Isso está previsto no edital, alteração desenvolvimento de coisas específicas para cá? Não, adequação. Desenvolvimento não. Não tem horas de programação. A gente até tem... Isso. A gente até tem uma... Eu não sei esse como tipo é que... de adequação, porque eu acho que a única coisa que eu vi ali que precisaria de uma adequação é porque, por exemplo, a EJA, na sexta-feira, ela não tem aula. Né? Mas para as outras turmas todas daquela escola, tem aula na sexta-feira. Você já ia jogar o índice em 20% menos. Entendeu? Aí o índice ficaria... de completamente diferente. Eles têm aula, tem uma parte remota já tem uma parte que não é presencial, tem todas as especificações. Temos muito isso também. Temos a ASO, que elas são 20 algumas turmas, não lembro agora de cabeça, espalhadas pelo território. Tem sala em pastoral, tem sala por saúde, tem sala por canto a canto. Então, realmente, essa questão de reconhecimento facial seria já um pouco mais impeditivo, talvez, em todas as EJAs, em todas as turmas da EJA. Mas nós temos, por exemplo, no PAN, a gente tem outras escolas que têm EJA também. Então, a gente tem todo esse percalço aí, que é uma coisa que a gente tem que... Vai ser mais a médio e longo prazo, a implantação dela, mas é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Até por conta também do CPF. Ainda que a gente faça um trabalho muito grande de identificação, de reconhecimento, de tirar documento, ainda é um percalço que a gente tem. Para entrar nas escolas de ensino fundamental, não teria problema. Mas temos hoje alunos de 6 meses e 104 EJA, anos, então é um público... 6 meses, 104 anos. Legal. O filho dele começou a estudar, ele gostou, aí ele levou o filho, que tem uns 80 anos, levou o pai de 103 anos na época. Essa escola EJASO, ela faz atendimento a morador de rua. Então, a pessoa realmente não tem um CPF. Às vezes tem, mas nem sabe também. Mas isso aí não tem um local que faz atendimento a essas pessoas. E aí, eu não sei se entraria a questão de reconhecimento facial para esse caso, mas, enfim, é só para a gente... O que a gente costuma fazer, Viviane? A gente... Aquilo que eu falei no início da nossa reunião, a gente vai aprendendo também com cada uma das particularidades, né? Então, a gente chega em alguns municípios ou estados, ele tem uma situação que um estado vizinho não tem, ou que é comum entre os dois. Você me falando isso, eu entendo que isso é uma situação que a gente precisa, de certa forma, implementar, até mesmo para poder enriquecer a nossa ferramenta, né? E isso é bom para nós, né? Eu não sei, de fato, o grau de complexidade, o Ricardo talvez entenda um pouquinho melhor sobre isso, mas se nós estamos falando de uma coisa a médio e longo prazo, acho que a gente tem também um tempinho para a gente poder avaliar. E se, de fato, for interessante para a Vitória, acho que, e tiver um grau de complexidade aceitável, a gente não vai deixar de fazer para poder atender, uma vez que a gente pretende ficar durante algum tempo, né? Acho que são 4 anos, com mais 48. Essa questão é um contrato de 2 anos, né? Até 4 anos, pode até 4. Contínuo, né? Depois que já está instalado, para a gente renovar, fazer uma nova solicitação para
continuar para a gente é interesse. Mostrando que você está servindo, para a gente é sempre importante. Pois é. A gente veio para agregar. Que aí entra numa pergunta, eu ia fazer mais fora, mas aproveito para perguntar. Eu vi aqui, enquanto você estava apresentando, eu vi que vocês têm aplicativos de algumas escolas têm um aplicativo lançado com vocês que muda a cara, muda o GIF que está lá mostrando. Para a Vitória, a gente ficaria com o Face School ou teria esse sistema para a Vitória? White Label? Seria uma coisa white label? Gente... É porque, assim, quando você cadastra a prefeitura, a gente cadastra a instituição, que a gente chama, a gente permite você cadastrar a logo. Entretanto, quando o usuário for baixar o aplicativo, ele vai ter que buscar pelo Face School. Então, assim, pode-se criar um marketing em cima disso, você colocando a logo de Vitória, apontando para alguns outros aplicativos. Algumas outras escolas têm os aplicativos delas, lançados por vocês mesmos. Eu vi aqui. São versões distintas, vamos dizer assim. O mesmo executado, só que com outra cara. Mais ou menos. Na verdade, é porque a versão 1.0 e a versão 2.0. Eu vi de vocês 2.0. Isso. Então, assim, hoje a gente já meio que descontinuou a versão 1.0. A gente ainda está usando a versão 1.0 naqueles municípios que são mais antigos, vamos dizer assim. Então, todos estão migrando para o aplicativo de vocês, com o nome de vocês, né? Os nomes são sempre nossos, todos os nomes são nossos, né? É só mesmo porque a gente usava também para a escola particular, então a gente diferenciou um pouquinho da escola pública, mas são todos nossos. Você vai ver que é Face School também, mas é uma diferença pequena. Hoje a gente está usando 2.0. Não sei qual que é talvez a chance de mudar isso, nome de aplicativo, realmente eu não sei, mas por dentro você consegue colocar logo. Mas só para nós de baixar, vocês localizar, por exemplo, Educa Vitória, em vez de Face School, só isso mesmo. Vocês mandam Será que tem como fazer um link para isso? Ele linkar, se ele clicar lá no botão Educa Vitória, linkar para baixar o Face School, eu não sei, sinceramente. De olhar na loja. Na loja, acho que você não consegue isso, não. Você vai ter que buscar o outro binário. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. É possível da gente colocar esse aplicativo dentro do Educa Vitória? Eu estou chutando o nome, não um nome aqui. Criei aqui na cabeça. Porque, assim, tem uma prefeitura, se eu não me engano, é de São Bernardo do Campo, que ele tem um aplicativo da própria cidade. Sei lá. Sim, São Bernardo na palma da mão. Aqui tem o Vitória Online. A pergunta é exatamente essa, porque nós temos o Vitória Online, a gente teve reunião com o pessoal, com o Daniel essa semana passada, e algumas coisas que a gente tem vontade de incluir no Vitória Online tem no sistema de vocês. Então, isso que eu ia perguntar. Eu não sei se é possível, tá? Vou perguntar aqui para os universitários. Nesse Vitória Online tem um botão do Face School? Direcionamento. E a gente direciona para o aplicativo. Não é para a parte responsiva, entendeu? Para o responsivo, eu tenho certeza que tem como. Porque assim, se você abrir o Face School pelo seu celular e utilizando o browser, ele basicamente é um aplicativo. Sim. Ele só não vai chegar a notificação, assim, né? No sistema novo da Apple vai chegar. No web, não. No 17. No 17 vai chegar. Tá mudando isso no iOS 17. Tá? Você tá sabendo melhor que eu. iOS 17, falei, mano, mas que 17 que é isso? Eu já tô na versão 2 ainda, ele já tá na 17. Mas chega no e-mail, né? A notificação não, chega não. Não, se chegasse no e-mail... Se chegasse no e-mail já teria o push, né? Mas aí acho que a gente tem que conversar e ver as possibilidades, assim, a gente não tá preso a isso não, isso a gente quer ser parceiro, na verdade, né? É isso, cara? Com certeza. Tem que saber e talvez abrir direto. Eu penso em alocação de recursos. Não precisa alocar os recursos do Vitória Online se a gente está contratando um sistema que faz exatamente o que os pedidos que a gente colocou. A única coisa que a gente colocou que vocês não colocam, não tem aí, que eu não vi, pelo menos vocês têm, é um álbum de fotos da turma. Mas tudo que a gente pediu, calendário, um monte de coisa aí vocês já têm. Então, não faz muito sentido a gente tentar também continuar desenvolvendo o Vitória Online e ter duas opções juntas. Sem dúvida. Na verdade, o início todo era a gente tentar encurtar passos mesmo, né? Ter um atalho para que a gente pudesse terceirizar um pouco essa... Desenvolvimento hoje é muito difícil, né, gente? A gente passa por isso. Então, às vezes, achar um profissional... Vocês sendo privado podem pagar o salário que querem aqui. Exato, exatamente. Mas, assim, a gente é parceiro, a gente está aí para poder entender, ouvir, ver se é possível, se for possível nós vamos implementar e se não for possível a gente também vai falar e ser bem franco, né? Acho que a gente tem que trabalhar com transparência. Né? Deixa eu tirar outra dúvida.
vamos começar, até para a gente poder entender o sistema, a gente tem que começar com algumas escolas polo. Por exemplo, eu estava conversando hoje com o secretário Thiago, que a gente, como a Padre Guido tem essa intenção de colocar a catraca, já é um ponto que a gente quer colocar. Okay. A gente quer colocar em outro CMEI. Até para poder alguns CMEIs que a gente está terminando de construir. Por exemplo, o Rubens José Verfute, que a gente está construindo novo. Talvez no outro, na escola que vai abrir, a gente vai dosar um pouco isso. Uhum. Mas o sistema, vamos dizer, a gente vai começar com 5 escolas. O sistema, pelo que eu vi, a gente vai cadastrar todo mundo de uma vez só, eu acho. Até para poder vir o API, já vem todo mundo. Você não vai catalogar quem é cada um. Sim. E já conseguiria utilizar esse sistema hoje, o aplicativo, as funcionalidades do aplicativo sem reconhecimento facial? Sim. Por exemplo, essa questão de comunicação, a questão do chat. Sim. Porque a gente vai dosar, claro, que algumas escolas a gente vai conseguir colocar facilmente, porque é um sistema de segurança que a gente quer, que a comunidade quer. Outros, com todo perdão, mas a gente está em sociedades, em comunidades que são mais, vamos dizer, desprovidos do Estado, e muitos alunos eles não querem ser tirados fotos porque eles não querem ser reconhecidos. E a gente tem que segurar um pouco mais nisso. A gente tem essa consciência. Então, nessas a gente vai deixar mais para longo prazo, longuíssimo prazo. Então, só para a gente saber que mesmo assim a gente pode trazer todos os recursos da escola, vamos dizer, 2.0, esses avisos pode trazer, independente da utilização do reconhecimento facial lá dentro. Sem dúvida. Pode sim. Pode, sim. Ele consegue fazer o cadastro do aluno sem foto. Consegue. Não consegue, aí que sem CPF, né? Que aí a questão até daí a gente pode utilizar. Todos os dados que tiverem dentro do seu sistema de gestão, eu consigo trazer para o nosso. Tá? Agora, se eu não tiver um responsável cadastrado, qual que é o tipo de notificação que você vai ver? Um comunicado. Não é só mesmo aquele de vai ter festa na escola, vai ter atividade. Vamos fazer, igual agora a gente está fazendo Vitória com você, vai ter Vitória com você no seu bairro, vai todo mundo lá. É um tipo de comunicação que a gente precisa. E esse daí eu acho que é legal, é uma coisa que a gente tem. A partir do momento que você cria o cadastro do aluno, e você vincula o responsável... Isso a gente já tem, né? O responsável, a partir do momento que ele baixar o aplicativo, qualquer comunicado que for enviado pela unidade... Por ele próprio é um cadastro separado. Tem um aluno e ele mesmo é responsável por ele. Aqui eu faço Ricardo aluno, Ricardo ok. Isso. Mas aí o responsável pode receber o comunicado, assim como o aluno pode também. É só a partir do momento que entrar no sistema, qualquer coisa que você fizer dentro e enviar, a pessoa que tiver o aplicativo vai receber. Todos responsáveis ou só podem? De maneira individual ou coletiva. Irresponsável pode ser tio, tia, avó, padrinho, madrinha. A gente tem alguns casos que tem responsável uma lista também. Não. E isso é bom, porque você acaba tendo essa base de dados toda atualizada. Então você consegue evitar... Temos casos também de pessoas que foram destituídas e tem pai responsável, mas eles não são mais pai e mãe. Mas não são mais. Aí tem a casa, tem um monte de gente. A gente tem todos esses particulares. São mais responsáveis. Aí tem que ver quem é que realmente vai receber notificação. Tem que ser pro responsável. Tem que dar o flag, qual que é quem que vai ter a comunicação, né? Na verdade, a gente tem que passar realmente só aqueles que são responsáveis mesmo. Não precisa saber o pai ou a mãe, no sistema não precisa saber. Precisa saber quem está marcado como responsável. Precisa passar para eles só aqueles que vão receber realmente a informação. É porque, por motivo até de segurança, a gente estava discutindo aquele outro caso lá do CPF, a gente tem que trabalhar muito nisso. E aí ali a gente não põe cadastro de pai e mãe, né? A gente põe cadastro de responsável. Uma outra coisa que eu vi, não é interesse nosso, não tem no sistema nosso, a nossa legislação não obriga, mas eu já pensando num momento. Eu não vi no cadastro de aluno, não vi no cadastro de responsável o nome social. Vocês têm previsão disso? No nosso sistema hoje, a gente não tem obrigação, mas a gente tem uma ferramenta que a gente até... Para eles, a gente pode passar como a gente já faz hoje, na frequência. A gente exibe o nome, a gente manda entre parênteses o nome social e o nome do aluno na frente. Entendeu? Então, porque o nosso a gente não tem, até porque teve aquele problema legal lá que a frequência já é assim, a nossa frequência é assim, aparece entre parênteses o nome do social e o nome do documento. E aí a gente passaria dessa forma também, então acho que não precisaria separar isso. Eu vi que no sexo tem o... Hoje a gente tem na outra ferramenta que nós temos, a gente tem essa opção, porque a gente trabalha também com controle de comparecimento periódico de sentenciados da Justiça. Então, a gente já trabalha com um público que tem muitos casos que o pessoal não quer ser chamado pelo nome, ele tem um nome social. E aí lá já tem o cadastro disso, a gente realmente precisa implementar. Foi boa observação. É só trazer a experiência do JUS,
Até mesmo o gênero também não informar, não sei se aí já tem outro. Tem outro. O gênero a gente mas o nome social você está corretíssimo, a gente tem que colocar. Não é um problema nosso hoje, não é um campo habilitado hoje. Mas é uma realidade, né? Mas é uma coisa que a gente tem que pensar, porque realmente as pessoas têm que ser... Para maior de idade, Mas para menor a gente não tem, a gente nem tem um campo, né? A gente muda o cadastro dele, né? Sim. Mas é só não, tem um campo, nome social e tem o nome do documento. E tem o nome do documento. Então, para finalizar aqui a prova de conceito, todos os itens obrigatórios foram atendidos, né? Sim. Então, a gente vai encerrar aqui, né, a prova de conceito, considerando atendido todos os pontos obrigatórios demonstrados pela BioNTech. Nós vamos ter uma ata de assinatura? Isso, vou fazer uma ata e eu mando para vocês depois, porque produzir elas todinhas, vocês fazem a assinatura digital. Mas todos os presentes aqui vão assinar? Isso. Tá. Entendeu? Maravilha. Também tem um link gravado, né? Isso, a gravação agora eu vou disponibilizar o link depois, né? As empresas que se quiserem acessar, vai estar disponibilizado no YouTube também. Tá bom. Beleza, pessoal. Obrigado. Pessoal, obrigado.